A paz seja convosco, povo de Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aqui é o mestre capelão Josenildo Araújo, presidente da capelania UCEBS. Estamos aqui para mais uma pequena aula de capelania cristã. Eu quero agradecer a você que está conosco pelo Facebook, a você que está conosco pelo YouTube e a você que está conosco pelo Instagram da capelania UCEBS. Hoje é um momento muito especial, aonde estaremos estudando sobre que mensagem o capelão deve levar quando ele é convidado para realizar o trabalho de capelania. A primeira coisa que nós devemos ter em consciência é que o capelão cristão, ele é o mensageiro do Senhor. Ele é o instrumento de Deus para levar uma mensagem aos corações daqueles que precisam. É importante o capelão entender que, por ele ser um mensageiro, ele não pode levar a mensagem que ele acha ou que ele pensa que deve ser levada. É importante o capelão lembrar que ele é exclusivamente o mensageiro de Deus. Outra coisa importante, é bom que o capelão tenha consciência que ele não vai levar a mensagem da igreja ou da denominação que ele faz parte. É bem verdade que um capelão cristão, ele faz parte de uma denominação. Mas na hora que ele estiver atuando como capelão cristão, ele não pode levar para aquelas pessoas que estão precisando de uma palavra do capelão, ele não pode levar a doutrina da igreja, os costumes da igreja, o que a igreja dele pensa a respeito da mensagem. Não! O capelão, ele é exclusivamente um mensageiro de Deus, o mensageiro do Senhor, para alcançar vidas e para trazer uma mensagem aos corações daqueles que precisam. Mesmo o capelão sendo de uma determinada denominação, ele não pode chegar no presídio, ele não pode chegar nas escolas, ele não pode chegar nos hospitais, ele não pode chegar nos asilos de idosos, ele não pode chegar no centro de recuperações para trazer uma mensagem da sua denominação. Porque quem está aliviando a essas pessoas é o Deus Criador dos céus e da terra. Então, se é Deus que está te enviando na pessoa de Jesus, qual é a mensagem que o capelão deve levar àqueles que precisarem da sua ajuda? A mensagem que o capelão deve levar é o evangelho daquele que está lhe enviando. É o evangelho daquele que te chamou e que te capacitou e que te deu a condição de exercer o ministério de capelania cristã. Essa é a única mensagem que o capelão deve levar àqueles que precisam, a mensagem do evangelho. O capelão, ele é o conselheiro, o capelão, ele é um orientador, e o capelão, ele é um consolador nos momentos difíceis que alguém esteja passando. Então, para ele orientar, ele tem que orientar pelo evangelho. Para ele aconselhar, a mensagem tem que ser o evangelho. Para ele, de fato, meus amados irmãos, consolar, a mensagem tem que ser o evangelho. E eu quero falar especificamente nessa aula sobre o que é o evangelho. Essa é a mensagem que o capelão deve levar. O evangelho é a boa nova da salvação, exclusivamente na pessoa e obra de Jesus Cristo. Proclamar o evangelho é anunciar o Cristo crucificado. John Stott
diz que o evangelho só é pregado quando Cristo é publicamente exposto na cruz. Então você não deve, como capelão, levar outra mensagem a não ser o evangelho de Cristo. Porque é através do evangelho que as pessoas têm a possibilidade de ser consoladas. É através do evangelho que as pessoas têm a possibilidade de conhecer uma vida melhor. É através do evangelho que as pessoas têm a possibilidade de ser orientadas. É através do evangelho que as pessoas têm a possibilidade de alcançar a salvação, o perdão dos seus pecados. Qual é a origem desse evangelho? A origem do evangelho é divina. Trata-se do evangelho de Deus. O evangelho de Cristo, isto é, o evangelho que pertence a Cristo, ou concernente a Cristo, é a boa nova que veio do céu. E aí o capelão ele tem que ter a ciência que ele vai levar o evangelho de Cristo, que está aliviando, e ele vai levar o evangelho que pertence a Cristo. O capelão tem que ter a consciência que o evangelho não pertence a nenhuma denominação. O evangelho não pertence a nenhuma igreja. O evangelho pertence unicamente a Cristo. Então, esse é o evangelho que o capelão deve levar. Essa é a mensagem que o capelão deve levar, o evangelho de Cristo. A ele toda honra, a ele toda glória, a ele todo louvor e a ele toda adoração. Que você, capelão, que você, capelã, e até você que tem um chamado para ser capelão, e um dia fará o curso de capelania, entenda que quando você está atuando como capelão, você não representa ninguém. Você não representa a denominação tal, você não representa a denominação A, você não representa a denominação B. Quando você estiver atuando como capelão, você representa exclusivamente Cristo. É Cristo que deve sair da tua boca. É Cristo que deve sair do teu coração. É Cristo que deve sair da tua mensagem. Não vá contar história de carochinho para ninguém. Não vá apresentar a ninguém a sua denominação. Apresente aqueles que precisam de você como capelão. Apresente a Cristo e o Cristo crucificado. Essa é a mensagem que o capelão deve levar, a mensagem de Cristo. Jesus disse: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Porque somente o Evangelho é quem pode mudar a vida de quem está dentro de um presídio. Somente o Evangelho de Cristo é quem pode mudar a vida de quem está dentro de um hospital. Somente o Evangelho é quem pode mudar a vida de uma pessoa que está no asilo de idosos. Somente o Evangelho é quem pode mudar a vida de alguém que está no centro de recuperação. E o capelão, ele é de fato o mensageiro do Senhor. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nós somos sacerdotes, nós somos reis, nós somos um povo exclusivamente de Deus, para irmos e anunciarmos o Evangelho. Você, capelão, é exclusivamente de Deus. Então fale o Evangelho de Cristo. Quem está te enviando é Deus, na pessoa de Jesus. Então fale exclusivamente desse Evangelho. Estenda suas mãos e ore. Estenda suas mãos e abençoe pessoas. Mas todos precisam ouvir essa mensagem. Qual é a mensagem que o capelão deve levar? A mensagem de consolo, a mensagem de orientação, a mensagem de aconselhamento.
a mensagem do Evangelho. O Evangelho orienta, o Evangelho consola, o Evangelho dá a direção que todos nós precisamos para termos uma vida abençoada. Que Deus te abençoe. Compartilha aí esse vídeo para outras pessoas também ter a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E você que deseja se capacitar no Ministério de Capelania Cristã, nós que fazemos a UCEBS, União de Capelães Eclesiásticos do Brasil, convidamos você para fazer parte da nossa família, para a glória do nome de Jesus. Se você quer levar o CEB para a sua igreja, para na sua igreja realizar o curso de capelania, ligue para o CEBS 819-9817-5165. 819-9817-5165. O capelão é o mensageiro de Deus e a mensagem exclusiva que o capelão tem que levar é o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo pertence somente a Cristo. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.